seu histórico de carreira aí, né, sócio fundador da Embrapa, poder fazer um estudo desse, que coloca de mãos dadas o agricultor e o produtor de mel, o apicultor, onde o uso de alguns inseticidas sempre se tornou briga, e briga forte, né? Aplicação aérea. E hoje a gente tem a tecnologia de aplicação aérea com capacidade, através do uso de GPS, de restringir essas áreas, e aí você consegue fazer um manejo integrado, onde você entra com a abelha, e aí acho que o Armando e a Lígia me disseram isso. A abelha, quando ela sente também esse odor dos defensivos, ela se afasta naturalmente. Deve ter sido muito prazeroso, além de trabalhoso, fazer essa pesquisa, né? Quando eu falei antes que a natureza é muito sábia, você acabou de dar outro exemplo aí. A abelha, a guarda que fica lá no alvado, ela não sabe identificar um inseticida, mas ela, no sensorial lá, com as antenas, qualquer operário que está chegando no campo, se ela percebe a presença de uma substância que não é conhecida, ela diz, opa, aqui você não entra, você é um perigo para a minha colônia aqui, sai daqui, vai embora. É gerência de risco, uma coisa empírica, mas realmente acontece. Mas isso aí, aliás, não é só nesse caso, né? Muito da ciência, dos avanços científicos, do desenvolvimento de fármacos, diversas coisas, vem da observação da natureza. Então, observando esse fato, o que é que nós estamos pensando aqui na Embrapa? Diz muito bem, dessa série de substâncias voláteis emitidas pelas abelhas, algumas são bioativas, outras não são. Então, nós precisamos separar as que são bioativas. O que são substâncias bioativas? Aquela que a abelha, quando ela faz o sensoriamento, que ela faz através das antenas, a antena é o nariz das abelhas, é por lá que ela percebe, que ela identifica esses odores. Alguns são atraentes, ou seja, estão chamando as abelhas lá para aquela fonte, para a flor. Outros são repelentes. Isso foi uma das descobertas que a gente fez, não especificamente em soja, em outras plantas. O último dos estudos foi em melão, foi uma surpresa, mas tem. Muito bem, então, nós tendo esse tipo de substância, nós podemos usar as duas substâncias para o bem. Ou seja, o produtor, que não interessa se ele é de rosáceas, de maçã, de melão, de pera, de ameixa, de morango, de cebola, de soja, o que seja, ele pode querer atrair abelhas para a sua lavoura. Ele usa uma substância dessa. Por outro lado, o produtor que precisa fazer uma aplicação pode misturar no seu utilização uma substância que é repelente. Quer dizer, além dessa gerência de risco natural, você dá um plus a mais, dizendo, olha, sumam daqui, que aqui tem um risco para vocês. Agora, deixa eu voltar aí para uma outra coisa interessante aí que o Armando colocou. Não é muito fácil a gente dizer quantas caixas por hectare. A Lígia sabe bem disso, quem vive disso dia a dia, não é muito fácil na prática. Bom, mas a gente pode fazer a abordagem teórica. Então, um dos estudantes de pós-graduação que trabalhou comigo, ele está terminando agora o doutorado lá em Lavras. O que a gente fez? Colocamos câmera filmando dentro da soja e deixamos lá um tempão. A gente só marcava de 10 em 10 minutos e deixamos lá dias e dias e depois examinava aquele vídeo justamente para estudar o comportamento da abelha. O que a abelha faz? Quando ela se aproxima voando, o que ela faz? Onde ela pousa? Onde ela caminha? O que ela fica tateando lá com as antenas? Quanto tempo ela demora para introduzir a língua, a probóscide, para retirar o néctar, etc. Quanto tempo ela demora para encher o estômago? Quanto tempo para sair da colmeia, voltar para a colmeia? É uma série de números. Então, com base nesses números, nós calculamos que 1 hectare de soja precisa aproximadamente entre 150 a 180 mil abelhas. Depende de quão forte é essa colônia, depende do estágio da lavoura de soja, se está em plena floração, se está começando, se está terminando, depende do que aconteceu, como foi a instalação, a nutrição, a fertilidade, se as plantas estão mais altas, mais baixas, se choveu bem, se não choveu, mas em média, viu, Armando, é aproximadamente 150 a 180 mil abelhas. Claro que quem não conhece diz, mas quem vai ficar contando 150 mil abelhas? Mas quem é apicultor aí, como o Armando, ele bate o olho lá e se errar de 10% é muita coisa. Ele sabe mais ou menos quanto tem. Então, nessas aproximações é possível. Agora, aproveitando aquele cálculo que você não terminou, você não multiplicou aí os 45 milhões de hectares aí por 6, vamos reduzir um pouco, vamos botar metade, 3, são 135 milhões de caixas. Só que você diz
que o Brasil tem opções. Entende? Bom, então aí tem duas coisas para a gente comentar. Eu vou jogar no ar aí para a gente comentar. Primeira coisa, não tem abelha para toda a soja que existe no Brasil, ponto final. Isto vai ficar restrito a agricultor top e a apicultor top. É realmente pessoal tecnificado, consciente, treinado, capacitado, que faz bom manejo e principalmente, aí a Lígia foi parceira da gente nos últimos anos, que segue boas práticas agrícolas e boas práticas apícolas. De todo o manejo das colônias, que o Armando conhece melhor do que eu, não vou nem entrar nessa aí, a Lígia conhece, porque ela faz o manejo lá, mas isso precisa ser feito, não é simplesmente, como se falava anos atrás, ser gigolô de boi, ser gigolô de abelha, jogar as caixas lá e depois, um belo dia, vai ver o que aconteceu. Não é isso, não. E, da mesma forma, o agricultor que quer se beneficiar, ele tem que seguir uma série de boas práticas. E, fundamentalmente, já tocamos aqui no caso do manejo de pragas, evitar aplicações durante a floração, seguir rigorosamente a tecnologia de aplicação, todas aquelas regrinhas de tecnologia de aplicação, colocar as abelhas protegidas a uma distância segura para que a deriva não alcance, é uma série de regrinhas aí. Então, quem não está disposto a fazer isso, melhor não entrar. Então, deixa lá, porque assim... Agora, outra coisa também que eu vou provocar, que isso é uma boa conversa, viu, Rogério, é o seguinte, não adianta a gente pressionar do ponto de vista da oferta. Hoje mesmo eu estava lendo todo um trabalho que foi feito pela Embrapa lá no Maranhão, com outros parceiros, sobre as duas cadeias de apicultura, de meliponicultura, vendo como é que pode incentivar, dar uma melhorada, uma alavancada no setor lá. E uma das questões que os apicultores reclamam é a questão do preço. O preço do mel está muito baixo, etc. e tal. Mas o preço do mel está baixo porque ele há um efeito da oferta e da procura. Se eu pressionar do lado da oferta e produzir muito mel, eu vou acabar derrubando o preço. A menos que aumente a procura. Então, aí vem o efeito da sociedade como um todo, mas principalmente de governo, de políticas públicas. Aí mesmo no Mato Grosso, Rogério, já discuti isso muito, que uma das formas de alavancar, por exemplo, é você usar o poder de compra do governo. Que tal você colocar isso na merenda escolar? Colocar sachê na merenda escolar, a sobremesa da criança, colocar na alimentação institucional, alimentação de presídios, outras alimentações institucionais. Então, no momento que você aumenta a procura, você também permite o aumento da oferta. Aí são ou mais apicultores ou apicultores que se profissionalizam, que fazem um manejo melhor, que fazem substituição de rainha, troca de favo, tudo aquilo que vocês sabem, para produzir mais mel e mais mel de qualidade.